programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET e Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre o controle externo da atividade policial, controle que é realizado pelo Ministério Público. E a nossa convidada é a promotora de justiça Carla Padilha. Ela é titular da Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial e tutela da Segurança Pública da capital. E vamos conhecer já inicialmente um pouco do vasto currículo da doutora Carla. Ela é professora de Direito Penal e Processual Penal em cursos de graduação e pós-graduação. Integrou a primeira composição do Conselho Estadual de Segurança Pública. Foi a primeira coordenadora do GECOC, hoje GAECO, do Ministério Público de Alagoas. É membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Doutora em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Inteligência de Estado e Segurança Pública, Direito Constitucional e Direito Processual, pesquisadora visitante do Instituto Max Planck de Freiburg, Alemanha, foi investigadora do Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu, autora de livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e em Portugal. E, em razão desse vasto currículo, ela é palestrante muito convidada para eventos nacionais e internacionais. Ela já está aqui no estúdio e você não sai daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo canal, pelo aplicativo TV Mar e pelas nossas redes sociais. Hoje temos a presença honrosa da promotora de justiça Carla Padilha. Ela é titular da Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial e tutela da Segurança Pública da capital. Bom dia, doutora Carla. Bom dia. Muito honrado com sua presença aqui em nosso programa. Eu é que estou feliz pelo convite. Estarei sempre presente, tantas vezes eu seja convidada. Ah, que coisa boa. Olha, vamos inicialmente conhecer a construção do seu brilhante currículo. O direito penal e processual penal foi escolha desde o início da sua formação? Digamos que durante a faculdade de Direito, e aí eu acho que muitos alunos e profissionais do direito hão de concordar comigo, o direito penal traz uma paixão natural para o estudante, né? Ele traz aquela emoção que o estudante gosta, né? Nos remete aos fatos criminosos mais, digamos, tormentosos da sociedade e isso estimula o aluno a se interessar. Às vezes, durante a vida profissional, ele perde as esperanças ou se frustra aqui e acolá com os resultados nem sempre exitosos nesse trabalho com o direito penal. Mas como para mim, eu nunca advoguei, já atuei diretamente como promotora de justiça, né, através de concurso público, ele sempre se fez muito presente e eu sinto que consigo sensibilizar meus alunos e falar com tanto amor dessa seara do direito que isso contamina. E gosto muito, apesar de saber, né, diante da realidade que nós vivemos, que o direito penal traz poucas soluções para o nosso Brasil, em termos de, digamos, de redução das desigualdades sociais, de busca de um porvir menos problemático, né, de uma sociedade mais tranquila e equilibrada. Eu ainda acho que o direito penal ainda não é o melhor caminho. Acho que temos muita coisa para contribuir para isso, para ser melhor, e a senhora principalmente. Ser professora foi vocação?
Com certeza, é vocação. Eu sou apaixonada pela sala de aula, eu estava até comentando nos bastidores como me deixa frustrada ter que dar aulas não presenciais, online, né? Pela falta da interação com o aluno, pela falta do contato olho no olho, pela falta da possibilidade de sensibilização que traz o convívio numa sala de aula. E passei um tempo afastada em razão dos estudos que tive que dedicar ao doutoramento, mas com certeza meu objetivo maior, agora já comecei a pensar em construir o meu currículo para que eu possa retornar às salas de aula. Meus filhos é que se livraram de mim, morriam de medo de serem meus alunos, mas não consegui sê-lo. Mas sua filha, por exemplo, foi minha aluna e uma excelente aluna, por sinal. Ela me pediu para falar com a senhora para dizer que da importância do seu exemplo na vida dela, nas escolhas de vida dela. Ela hoje é policial federal e essa escolha passou muito pelos seus ensinamentos. Certamente ela tem a senhora, né, como inspiração. E ela pediu que eu fizesse isso, principalmente no ar, para que todos soubessem da admiração que ela tem. Obrigada, mas eu fico muito feliz. Para mim, é o maior presente que eu posso receber é saber que consegui, de alguma forma, influenciar positivamente estudantes para que eles possam galgar outras perspectivas e fazer com que contribuam nas suas várias áreas jurídicas para um porvir menos desigual no nosso país. Isso é a fortuna de quem é professor. Com certeza. A busca pelo conhecimento e pesquisa é, de certa forma, uma obsessão? Obsessão é uma palavra meio pesada, mas digamos que sempre fez parte da minha vida, Flávio. Eu acho que hoje eu talvez esteja estudando muito menos do que sempre estudei, né? Talvez eu esteja ainda fatigada pelo esforço que tive que despender durante o meu doutoramento. Mas sempre gostei de estudar e precisei estudar, né? Eu sabia que para atingir os meus objetivos profissionais e chegar em algum lugar onde eu pudesse ter possibilidades de contribuir de forma mais incisiva, né, dentro da minha perspectiva do que é ser alguém no mundo e fazer a diferença, eu precisava estudar. E sempre foi assim. Agora, as coisas vão caminhando naturalmente. Vem um pouco de sorte, vem um pouco de intuição, vem um pouco de oportunidade, mas o estudo sempre fez parte da minha vida. E eu tenho uma tia que foi juíza, o meu avô foi juiz, mas eu confesso que nunca fui influenciada. Acho que naturalmente o direito chegou para mim. E eu acho que o Ministério Público me traz um perfil identitário muito forte. Eu gosto da atividade do Ministério Público, apesar de todos os problemas que nós vivenciamos, quer carências estruturais, ainda acredito e vivo com um brilho nos olhos sempre que posso contribuir de alguma forma, em alguma medida, hoje, no controle externo da atividade policial, com a sociedade alagoana. Eu acho que é o pré-requisito do sucesso profissional, é ser apaixonado pelo que faz, né? Pois é. Eu acho que eu já estou um pouco cansada, viu? Já podia estar aposentada até. Eu sempre disse que quando completasse o tempo necessário, eu iria para a inatividade, mas não consegui. Confesso que ainda não consegui. Não, ainda tem que inspirar muita gente. O seu mestrado, ele aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco. O doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. A experiência fora do país é uma necessidade profissional? Eu diria que não necessidade, mas faz uma diferença imensa, né? Na hora que você tem a possibilidade de conhecer outras realidades, não é? Por exemplo, a Europa traz uma outra perspectiva. É de onde bebemos o direito, né? Quer do direito alemão, quer do direito italiano, até do próprio direito português. Os nossos grandes mestres, inspiradores da nossa doutrina, né, e da nossa jurisprudência vêm de lá. Então, ter a oportunidade de chegar junto, de assistir a discussões teóricas que tratam de um tema, né? E que digamos assim, degustar dessa experiência, é muito importante. Para mim, fez toda a diferença. Poderia não ter acontecido, mas como eu lhe disse, por alguma razão,
fui levada a fazer o doutoramento lá e isso, para mim, fez toda a diferença, em todos os sentidos. No sentido de, hoje eu tenho amigos, professores e pessoas que me inspiram, né? E tive a oportunidade de fazer trabalhos com profissionais do direito em Portugal e fazer um contraponto, né? Observando as diferenças entre a realidade criminal portuguesa e a realidade brasileira. E lá eles têm muita curiosidade sobre o Brasil. Infelizmente, né, nós somos sempre noticiário na área criminal de problemas graves. E o laboratório brasileiro traz para eles uma possibilidade de aprender um pouco com as graves crateras que nós temos aqui relacionadas à violência, que é a violência estruturada na sociedade, a violência de rua, que é a violência decorrente de outros crimes, como, por exemplo, o crime de corrupção de agentes públicos, que foi, inclusive, a tese do meu doutoramento. Tá. A senhora foi professora visitante também na Alemanha. Como é essa experiência do professor visitante? Olha, eu nem tenho o que lhe dizer, viu, Flávia? É bom demais. Na verdade, a Universidade de Coimbra, ela fomenta a possibilidade de que seus alunos possam, dentro dos cursos, né, que eles chamam de terceiro ciclo, que é o doutoramento, realizar imersões em outras instituições. No meu caso, como eu trabalhava em ciências jurídico-criminais, o Instituto Max Planck de Freiburg era o mais famoso, o mais conhecido. Os meus grandes professores de lá tiveram momentos dentro do Instituto e eu tive essa chance. E lá pude ter acesso a uma vasta doutrina do mundo inteiro, com muita facilidade, né? E aí me submeti, apresentei meu currículo, apresentei os meus interesses acadêmicos de pesquisa e graças a Deus fui aceita. E terminei virando freguesa. Eu acho que eu fui uns 4 anos seguidos para lá e hoje tenho amigos lá, né? Conheço a cidade, aprendi um pouco do alemão, porque eu tinha alguma dificuldade de comunicação. Isso também foi bom para mim, que eu sou meio apaixonada pelas línguas estrangeiras também. E pronto, isso sempre agrega valor à vida, tanto pessoal quanto profissional. Essas conexões com esses países e experiências ajudou muito na publicação de livros e artigos? Sim, eu diria que sim, né? Porque em termos curriculares sempre se aprecia, se valoriza, né? A sua experiência, a sua expertise. E aí eu tive oportunidades, por exemplo, de publicar em revistas online de Portugal, na Revista Portuguesa de Ciências Criminais. Participei de um livro feito com autores portugueses e brasileiros, publicado pela famosa editora Almedina, que é portuguesa. Então, tudo isso soma, né? É sempre uma soma. Agora, hoje eu lhe digo que estou pensando o que fazer da minha tese, que tem mais de 500 laudas, acredite. Chega a ficar rouca de falar nela, mas eu preciso... Mexe com emocional. Mas eu preciso pensar como traduzi-la para auxiliar ou de alguma forma contribuir, porque hoje ela está arquivada, né, nos anais da Universidade de Coimbra, mas eu quero contribuir, né, no meu país, com esse tempo em que me dediquei ao estudo, para que de alguma forma, inclusive com o advento do pacote anticrime, eu preciso até rever alguns pontos que na época que eu havia escrito, modificar. Infelizmente, o nosso direito penal, ou até o direito brasileiro como um todo, é líquido, né? Vez por outra, há mudanças, né? Você dorme com um dispositivo legal, acorda, ele já não existe mais, já mudou. Então, eu preciso, de fato, reestruturar alguma coisa, mas eu pretendo publicar, sim. Quer fatiado em artigos que possam ter uma visibilidade maior, quer mesmo a tese na sua integralidade, ainda não sei. A especialidade em inteligência de Estado, que é bem diferente, e segurança pública, amplia a sua eficiência no exercício do controle da atividade policial? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E você deve concordar comigo que a atividade de inteligência hoje é fundamental em qualquer desempenho das unidades de segurança pública. Então, eu fiz na universidade...
em Minas Gerais, Belo Horizonte, e à época até publiquei um livro, vou lhe dar de presente, estava lá embaixo, eu esqueci de trazer, onde eu tive um momento que precisei aprofundar esse estudo sobre as unidades de inteligência, porque, como você sabe, já foi delegado muito tempo, é um trabalho de confiança, né, de coleta de dados, às vezes dados fechados, dados abertos, você precisa fazer esse exchange, essa troca de dados para que possa construir uma informação válida e que muitas vezes economiza profissionais e traz o aspecto eficiência ao trabalho. Na hora que eu conheço, por exemplo, os pontos onde a criminalidade é mais patente, os horários onde os crimes são praticados com mais veemência, a forma, o modus operandi desses criminosos, eu tenho possibilidades muito maiores de agir sem precisar despender energia e recursos de forma desarrazoada. Eu digo que quando se age com inteligência, você tem menos baixas, do lado da polícia e também do lado do criminoso. Não tenha dúvida. Né? E a população é que sai ganhando com isso tudo, né? Que tem uma polícia que atua com mais eficiência em todos os aspectos. A gente falou que a senhora... foi a primeira coordenadora. A senhora é horrível, então, mas tudo bem. Você foi coordenadora do então GECOC, hoje GAECO. Nós vivemos na vida de significados, né? Que significado tem essa experiência na sua vida? Olha, eu confesso que eu não sei por que foi que eu aceitei aquele desafio. À época, o então Procurador-Geral de Justiça me convidou, acho que pelo aspecto da amizade, da confiança no meu trabalho, e nós não tínhamos nenhum grupo especializado em Alagoas. Eu precisei viajar para outros estados, conhecer as estruturas de funcionamento desses grupos, porque havia ainda um mito, muito preconceito em razão disso. Diziam que nós íamos grampear telefones, que nós íamos fazer atividades ilegais. Então, para quem não conhece o trabalho de inteligência, imagina sempre que ele é desassociado da legalidade, quando não o é, absolutamente. Então, eu precisei tanto avaliar o aspecto legislativo quanto a forma de operacionalização desses grupos para que pudesse adaptar à realidade do Ministério Público de Alagoas. Foi um desafio imenso, mas no fundo é bom, né? Eu fico feliz de saber que hoje ele gera muitos frutos. Essa estrutura foi aperfeiçoada, depois foi transmutada para a GAECO, até para atender a uma nomenclatura nacional, né? Mas tive muitas reuniões no GENECOC, que é o Grupo Nacional, inclusive lá pude levar a experiência de Alagoas em atividades de grandes operações que houve aqui, como, por exemplo, a Operação Taturana, que você deve lembrar, acho que há uns 10, 15 anos é que eu participei desde o início, e isso faz com que a gente esteja caminhando lado a lado com outros estados, apesar da parca estrutura, nós somos um estado ainda pobre em termos de, digamos assim, de recursos que possam ser dedicados a isso, mas hoje já há um respeito pelo GECOC, hoje GAECO, e já se vislumbra de fato a importância, porque toda operação que o GAECO hoje atua, ele tem sempre ao lado dele a Polícia Militar, a Polícia Civil, são grandes operações que trazem o lado profissional e importante dessa congregação de esforços. Verdade. Tem muita pergunta para fazer você. Então, fique à vontade, eu estou aqui, sou toda ouvidos. Coisa boa. Vamos falar do controle externo da atividade policial, que muita gente confunde como intromissão, como você disse, né? Acham que o Ministério Público vai intervir de forma desproporcional ao seu dever, mas vamos desmistificar isso agora. O que é o controle externo e como ele é realizado? Pronto. A partir da Constituição de 88, em seu artigo 129, quando foi dado um novo perfil ao Ministério Público, se inseriu entre suas atribuições, além de inúmeras outras. Vocês sabem como é vasta, né, a atribuição do Ministério Público hoje. Ele se imiscui em atividades relacionadas ao meio ambiente, à infância, à adolescência, que mais?
segurança pública, o que mais? Consumo. Tudo, consumo, é verdade. Desaparecidos. Isso, exatamente. Então, a gente tem se for para o Ministério Público Federal, você tem a defesa do indígena e muitas outras questões que passam ou perpassam pelo novo formato emprestado ao Ministério Público a partir da Carta Magna de 88. Então, surgiu o controle externo da atividade policial. A atividade de controle externo, diga-se de passagem, é hoje uma realidade em todos os setores, né? Nós temos a política dos freios e contrapesos entre os poderes da República, não há se falar em poderes absolutos, e temos também todas as instituições submetidas a um controle externo. Por exemplo, o Judiciário é submetido ao CNJ, e o CNJ tem nos seus quadros pessoas que não pertencem ao Judiciário, profissionais que irão apurar fatos supostamente ilícitos perpetrados por integrantes do Judiciário e que não fazem parte do próprio Judiciário. No Ministério Público temos o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, formado de advogados e de outros profissionais. Então, essa atividade de controle externo é uma realidade. E claro que, se você sabe que haverá algum tipo de controle, é natural do ser humano agir com muito mais freios e com muito mais preocupado com o cumprimento da legalidade. Então, dentro do Ministério Público, a gente tem disciplinamentos nacionais e estaduais que tratam deste controle. Mas eu poderia dizer, Flávia, em linhas gerais, que temos duas espécies de controle. O controle externo concentrado e o controle externo difuso. O concentrado é o que eu desempenho na capital, né? Por quê? Porque é um controle focado no lato, no amplo, no aberto, né? Eu dou um voo de paraquedas ou um voo de, sei lá, de qualquer coisa, de drone, né? Em cima das instituições de segurança pública, quais sejam Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal e Perícia Oficial. São os 5 órgãos que nós temos em Maceió. Em Alagoas, mas o meu foco é Maceió. Este é o controle concentrado. Trabalhar com políticas públicas, buscar soluções maiores, macro, se preocupar, por exemplo, com a falta de um concurso público, com deficiências nas delegacias de polícia. Agora estamos trabalhando, Flávia, não sei se você viu na entrevista, um projeto em que o Ministério Público busca, através dos acordos de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo, identificar deficiências nessas instituições e realizar doações que possam auxiliar no adequado desempenho desses órgãos, né? Mas o controle difuso é realizado por todo promotor de justiça criminal, entendeu? Então, por exemplo, aquele promotor do interior que recebe um inquérito policial e que verifica que ele foi mal instruído ou que faltou realizar uma diligência ou que, de alguma forma, a polícia militar foi truculenta, praticou violência em desfavor de um transeunte, ele tem o dever de agir pontualmente em relação àquele caso e isso se traduz no controle difuso. Então, são tantas possibilidades, Flávio, que eu prefiro até, às vezes, nem saber quantas são, porque eu não estou conseguindo dar conta nem de um pequeno percentual delas. Mas como você disse, você faz uma observação geral, né? A sua preocupação são X inquéritos não concluídos. O promotor de determinado município, ele vai se preocupar com aquele inquérito, enfim, esse aqui seria o difuso. O seu controle é concentrado. Isso. Quando se fala de inquérito. A gente está falando aqui da entrevista no Jornal Gazeta de Alagoas, da terça-feira, e que você elenca limitações operacionais da Polícia Civil que comprometem as investigações e, por consequência, a conclusão do inquérito policial. Quais são essas limitações? Olha, Flávio, eu posso dizer assim, que são limitações estruturais, sabe? Que vêm de décadas, não é algo que surgiu por um sucateamento momentâneo, né, da polícia. Eu digo que hoje há grandes investimentos do Poder Executivo em relação à área de segurança pública, eu não posso deixar de reconhecer isso. Agora, quando chego às delegacias de polícia, em visitas pessoais, porque eu vou à delegacia, fotografo, entrevisto o delegado, converso
converso com o escrivão, vou olhar os arquivos, vou olhar onde é que estão depositados objetos, armas, etc, etc. E teve algumas delegacias, inclusive, que em pleno século XXI eu encontrei ainda carceragens, e aí precisei expedir recomendações para que essas carceragens fossem extirpadas. Eu verifico problemas muito graves. Por exemplo, acúmulo de inquéritos policiais com tempo excessivamente extrapolado, né, inconclusos. Isso significa o quê? Vítimas frustradas, familiares de vítimas fatais frustradas, porque não obtiveram o resultado que esperavam da persecução penal que é atribuída ao Estado, né? Então, assim, o que é que eu observo também? Carências, talvez, não sei, no número de delegados. Delegados acumulando uma grande quantidade de funções, e aí eu chamo assim de superdelegados, e que infelizmente não dão conta do trabalho, né? E aí fica naquela questão de você estar prorrogando prazo, né? E isso sugere ineficiência, infelizmente. Os índices de satisfatoriedade em relação aos inquéritos são muito baixos, você sabe disso, de elucidação, né? E há crimes, Flávio, por exemplo, os crimes que envolvem documentos, um crime de estelionato, por exemplo. Eu não tenho tanta necessidade de buscar com rapidez o dado. Eu posso obter depois, ou através de meios telemáticos, ou através de formas digitais, ou até às vezes a própria vítima traz à polícia essas informações. Mas, por exemplo, um homicídio. Se eu não agir com eficiência nas primeiras 24, 48 horas, muito dificilmente eu chegarei a um resultado exitoso. Então, é preciso que a gente tenha time para trabalhar e estabeleça prioridades, né? Saiba o que é que hoje seria mais relevante, sob o ponto de vista social, para se investir e dedicar esforços. E não posso deixar, e reafirmo, não posso deixar de reconhecer os esforços. Sei que a segurança pública como um todo tem realizado trabalhos diários, de mesas de debates onde se discutem casos, mas ainda assim não posso deixar de afirmar que há muito o que se fazer. A senhora também fala de equipamentos e programas cibernéticos. A carência desses equipamentos. A gente falou de inteligência. A atividade de inteligência com autorização de recursos de inteligência artificial, isso maximiza qualquer investigação. E a gente não tem ainda isso muito disponível na polícia. Infelizmente não, né? E, por exemplo, coisas bobas, mas que a gente ainda não chegou no ponto ótimo em que o Ministério Público gostaria. As câmeras que estão nas ruas, né, que podem flagrar crimes, não tem ainda um desempenho adequado. A gente tem observado que muitas delas, você vai buscar a câmera depois para saber detalhes, ou buscar identificar a autoria e a câmera ou estava desligada, ou estava com mau funcionamento, ou a qualidade da imagem não é adequada, né? Então, tudo isso só demonstra que há ainda um caminho longo a ser trilhado. Outra coisa, Flávio, hoje há muitos programas operacionais que são desenvolvidos pela Polícia Civil, por exemplo. E é preciso que haja capacitação, é preciso que as pessoas se aperfeiçoem, participem de cursos para que saibam manejar essas ferramentas tecnológicas da melhor forma. Você observa muitas vezes numa delegacia que só uma pessoa ou duas conseguem desenvolver o trabalho. A maioria, quem chegou depois ou ao empós da tecnologia, muitos não sabem nem para onde vai, né? Tem dificuldade até de abrir um e-mail, por exemplo, fazer um encaminhamento. E tudo isso termina atravancando o trabalho da polícia. Eu acho que dos grandes problemas da Polícia Civil é a ausência da formação continuada. Pois é, exatamente. Você é formado, você passa por um curso de formação, sempre pressionado, né, pela carência, aí, curso de 3 meses, 4 meses, e a pessoa vai para a rua, sai da sala de aula da formação e nunca mais volta. Exatamente. É muito difícil. Então, existe academia para isso, e a academia deve ter um programa para essa formação continuada, e a gente não vê muita oferta. E isso não é caro. Exatamente. Eu tenho que concordar com você, é verdade. Uma outra questão, Flávio, que eu penso também é assim, por exemplo, temos hoje que equacionar e distribuir melhor os profissionais. Então, por exemplo, o escrivão de polícia.
Escrivão de polícia é uma peça rara, é produto tipo exportação. Ele tem uma função fundamental dentro da estrutura investigativa e há poucos, nós não temos em quantitativo suficiente, mas há alguns que estão desviados de sua função. Eu não consigo imaginar como é que um escrivão pode estar desempenhando a função se não, num local onde não há atividade cartorária, por exemplo, né? Então, essas disfunções, essas questões internas, por interesses outros que eu não gostaria aqui de exercer juízo de valor, de certa forma também contribuem para o quadro atual que nós observamos. Aí são tão poucos e com alguns desviados que chamam os que trabalham de escravão. Exatamente. Exato, você sabe, né? É, o escravão. Tudo isso traz prejuízos ao oferecimento da denúncia, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hoje, os magistrados estão extremamente atentos à, digamos assim, à verossimilhança do que se traz na peça acusatória. No passado, era uma atividade proforme. Receba a denúncia em todos os seus termos. Cite-se, intime-se e acabou. Hoje, os novos juízes, se observarem que a denúncia não traz minimamente justa causa, ou seja, prova de materialidade e indício suficiente de autoria, eles simplesmente dizem que a denúncia está inepta e não recebem. E, às vezes, essa inépcia da denúncia decorre de falhas lá atrás na atividade investigativa a cargo da Polícia Judiciária. É preciso que essa denúncia traga, por exemplo, existe inclusive, nós costumamos expedir muitas recomendações através da Promotoria de Controle Externo e uma delas diz respeito à prova de materialidade. Então, se o crime deixa vestígios, é necessário que já no inquérito policial se traga colacionado o elemento probatório, digamos, a perícia necessária a corroborar ou ratificar os fatos narrados no indiciamento. Senão, como é que eu posso oferecer denúncia, né? Lá na frente, essa denúncia cai. E hoje eu observo alguns colegas, por exemplo, colegas do júri que chegaram há algum tempo e que não participaram no momento em que o inquérito tramitava. E dizem, Carla, pelo amor de Deus, como é que eu vou salvar esse inquérito policial? Como é que eu vou fazer a acusação no júri com esses problemas, entendeu? Às vezes um inquérito feito há 20 anos, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldades, né? E eles sofrem horrores, né? Se viram nos 30 para tentarem, de alguma forma, obter o resultado que a sociedade espera, que é a produção da verdadeira justiça, quer pela condenação, quer pela absolvição, quando o cidadão não é culpado. O mundo está evoluindo, as exigências aumentam e algumas entidades e pessoas não acompanham esse ritmo. Pois é. E aí vem esses prejuízos. Mas eu assim, conheço e de perto muitos delegados assim que eu aplaudo de pé. Extremamente dedicados, profissionais de altíssimo nível, sabe? Apaixonados pelo que fazem, né? E vejo isso também na Polícia Militar, né? Tenho trabalhado muito de perto e nas outras instituições como um todo, mas essas duas são as que eu faço uma interface mais próxima, né? E isso só valida, né, a importância de se saber e de ter orgulho da instituição a qual integramos. A partir dali, o desempenho de cada profissional depende muito, né, do foro íntimo, né, do compromisso, da responsabilidade, acima de tudo. Se todos se entenderem como servidores públicos, isso fica até fácil, né? Porque nós temos a obrigação de servir. E eu acredito que essa cultura precisa ser implementada na segurança pública e no meio policial. Acho que até alguns acreditam que isso não é serviço, porque no momento que a pessoa tem dificuldade para fazer um BO, é um desserviço. Pois é. No momento que a pessoa vai para uma central de flagrantes, e ela passa tanto tempo para atender num ambiente extremamente tumultuado, onde ela amplifica os seus prejuízos emocionais, enfim. E ela sai dali frustrada e sem o serviço prestado. Não tenha dúvida. Aproveitando o gancho, né, de fato, hoje eu defendo a bandeira de que os TCOs, por exemplo, possam vir a ser lavrados pela autoridade militar,
certo? Eu entendo que não há óbice legal algum, que é muito mais uma questão natural de cada instituição de não querer perder alguma parcela de poder. Mas acho que no global seria extremamente salutar para a Polícia Civil abrir mão dessa prerrogativa, ou pelo menos dividi-la com a Polícia Militar e se dedicar aos crimes graves, às investigações que de fato demandem uma atividade de polícia judiciária. Porque lavrar um TCO, Flávio, é simplesmente narrar o fato, né, circunstancialmente, no momento de flagrância. E, em regra, quem chega ao local do crime, quem autua em flagrante é o policial militar. Então, se ele for treinado, capacitado, ele vai facilmente lavrar esse TCO. E há muitos estados onde isso é rotineiro. Mas aqui em Alagoas ainda não conseguimos. Mas acredito que chegaremos lá e que isso vai trazer, apesar dessa resistência natural, sobremodo, por parte dos delegados de polícia, isso vai trazer ganhos qualitativos para toda a estrutura de segurança pública em Alagoas. Sempre que um oficial da PM defende que a lavratura do TCO por eles, aí eu pergunto, vocês aceitariam a possibilidade das guardas municipais também fazerem isso? Dentro das atribuições delas? Os guardas municipais já há discussões, inclusive se estariam submetidos ao controle externo da atividade policial, porque a atividade natural da guarda municipal é defender o patrimônio do município, né? Mas aí nas discussões em nível nacional, o que eles dizem é que quando eles estão no desempenho de uma atividade típica de polícia, né, aí sim nós podemos, chegar junto e fiscalizar. Mas na atividade natural de guarda, não. É um assunto sensível, porque eu estava outro dia discutindo a questão da capacitação, do preparo para eles poderem manusear a arma. Né? Tem outras questões que permeiam essa problemática. E quando a gente vê que a segurança pública é o braço armado do Estado, o cuidado tem que ser muito maior. Né? Nós estamos, falando de segurança pública, estamos em contato com a população e precisamos estar preparados e habilitados, equilibrados emocionalmente para desempenhar essa função. E aí, aproveitando equilibrados emocionalmente, porque eu gosto de falar, né? Tenho muita preocupação, Flávio, estou com um problema seríssimo desde o ano passado. Nós não temos psiquiatras na Polícia Militar, por exemplo, né, que pudessem aferir a rigidez mental desses policiais que estão às ruas, né, e muitas vezes eles se afastam porque é uma atividade de extremo estresse, eu sei disso, né, eles estão em confronto direto, muitas vezes não sabem nem se vão voltar para casa, né, porque de fato é grave a situação, mas por outro lado, às vezes trazem atestados sobre os quais eu tenho subidas dúvidas de que sejam efetivamente atestados que reflitam a realidade. Então, atestados graciosos. E eu não vou economizar esforços para tentar mudar esse quadro. Né? Esse quadro gera prejuízo ao erário, esse quadro gera riscos para a sociedade e é preciso que o Estado assuma a responsabilidade de saber se os seus policiais que estão às ruas estão devidamente preparados para essa atividade, digamos, ostensiva de proteção social. O Estado cobra isso do privado e não se cobra, né? E a Polícia Militar tem profissionais que desenvolvem esse trabalho. Talvez não alcance toda a tropa, mas eles têm um trabalho muito interessante. Sim, a Polícia Militar tem um grupo de psicólogos, muito bom, inclusive. Nós tivemos uma interface muito boa com eles agora nos projetos que fizemos, com a professora Elaine, inclusive, da UFAL. Mas o que eu digo, Flávia, é que precisaria de psiquiatras para esse, por exemplo, tem profissionais da Polícia Militar que só estão com problema psicológico para desempenhar a função, mas desenvolvem atividades privadas, entendeu? Sem problema nenhum. Vão às redes sociais, estão super saudáveis. Agora, para o trabalho militar, eles estão com atestado. Alguns, inclusive, pasme você, às vésperas de um processo de promoção, ficam bons. Né? Estranhamente. Aí passa a promoção, eles adoecem novamente. Quando a ansiedade dividir. A ansiedade ela é sazonal. Ela é sazonal. Então a gente precisa corrigir esse problema. E eu estou dizendo aqui em público porque tenho insistido nisso, mas infelizmente ainda não encontramos uma solução adequada. Aí vão entender quando tiverem a reprimenda, né?
Pois é. Na matéria da Gazeta fala de uma quantidade de cerca de 60 mil inquéritos acumulados em delegacias. Como o Ministério Público poderia fazer um grande mutirão para resolver isso? Que ações a gente poderia fazer? Eu já participei, Flávio, no passado, de um grupo de apoio ao CNMP, justamente para buscar solucionar esses inquéritos mais antigos. Eram metas que eram feitas, lembra disso? Todos os inquéritos instaurados até 2014, até 2018, e aí nós fazíamos uma força-tarefa. Eu me mudei para a Delegacia Geral, eu e alguns colegas que foram voluntários mesmo, e nós fazíamos aquele trabalho imediato. Vai lá, procura testemunha, traz a testemunha, ouve e procura elucidar. Já morreu o investigado, arquiva, entendeu? Esse aqui já está prescrito, arquiva. Então, foi um trabalho dinâmico e que trouxe alguns resultados. Mas é preciso que isso não haja solução de continuidade. Né? Mas eu sei, por exemplo, que a Polícia Civil tem um órgão incumbido de apurar esses inquéritos antigos. De inquéritos pendentes. Isso. E tem também um setor que auxilia. Por exemplo, eu chego numa delegacia de polícia e verifico que ali a coisa não está andando. Por alguma razão, os inquéritos não estão sendo finalizados. A produtividade do delegado não é boa. E aí há grupos que chegam e que, por exemplo, selecionam 100 inquéritos policiais. E aí se dedicam... Exatamente. Se dedicam àqueles inquéritos. Então, são soluções. Mas eu lhe digo que são soluções pontuais, que ainda não trazem um resultado esperado, e esses números não são somente em Alagoas, né, infelizmente no Brasil inteiro, mas eu acho que é preciso que a gente traga uma dinâmica diferenciada para a tramitação desses inquéritos. Né? Recebo às vezes na minha sala pessoas assim: doutora, pelo amor de Deus, meu filho morreu há não sei quanto tempo e o inquérito está lá, eu nunca fui nem chamado para ser ouvido. Ô doutora, entendeu? Então, esses casos só revelam que algo precisa ainda ser otimizado. Né? A gente não quer um mundo ideal, porque o volume de crimes, infelizmente, é muito grande. O nosso Código Penal parece que é fértil demais, quase tudo é tipo penal, né? Mas é preciso que a gente dedique uma importância maior à vítima, né? Olhe que é para ela que nós trabalhamos. Né? É verdade. Agora, nas delegacias também se acumulam objetos, veículos e drogas apreendidas, tornando o ambiente desarrumado e insalubre. Como o controle externo pode contribuir para essa organização? Flávio, é engraçado isso, né? Quando eu chego na delegacia e eu vejo assim, cemitério de carro desgraçado, né? Nascendo árvore, né? Ou, às vezes, drogas, às vezes armas, né? Mal acondicionadas, com precariedade de segurança, eu me preocupo muito, fotografo. E controle da apreensão, né? Exatamente. E o que é que acontece? Há uma certa rotatividade de delegados, né? Sobretudo nas distritais. Então, aquele delegado que sai, se ele não deixar devidamente documentado aquele material, né, que é a prova do crime, o que chega depois dele vai se ocupar com os novos inquéritos, com a parte que mais recente, que tem até mais possibilidade de êxito. Então, o que está faltando, e eu sempre tenho insistido nisso, é encontrar uma solução. Às vezes, o judiciário demora muito, por exemplo, a decretar o perdimento de um bem, a determinar a devolução daquele bem, e termina que o veículo que poderia ser útil até para ser, por exemplo, um veículo que foi utilizado ou apreendido numa circunstância do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode ser utilizado pela própria polícia enquanto não se dá a destinação final. Mas falta velocidade, falta um ritmo, né, que possa solucionar esses problemas de forma adequada. Eu reconheço isso. Às vezes eu falo assim, meu Deus, por que isso aqui está aqui? Um capacete, um chinelo, uma roupa. Isso melhorou muito, né? Às vezes, objetos sucateados que nem se sabe a que inquérito pertence. Mas ainda hoje, eu chego e me assusto em algumas distritais. As delegacias parecem casa de acumuladores. Pois é, exatamente. Você tem ideia, numa das minhas visitas eu encontrei até carceragem, Flávio. Ainda hoje, numa delegacia. Eu digo, como assim? Ah, não, doutora, porque quando falta lá no sistema, aí botam aqui, passam 3, 4 dias. Eu digo, como assim? Delegacia não é lugar para condicionamento de presos. O delegado e os agentes de polícia não podem deixar de
desempenhar a sua atividade fim, qual seja ir às ruas, realizar atividade de inteligência, vigilância, investigação, oitiva de pessoas, para estar cuidando de preso. Isso é atividade de custódia, é atividade inerente à polícia penal e não à polícia civil. E tem um impacto muito negativo na ambientação das delegacias, né? São ambientes de cidadania. Exatamente. Aí as pessoas chegam recepcionadas com a carceragem. Exatamente. E aí, aproveitando também, né, que eu tenho que aproveitar a chance, uma coisa que me parece muito simpático é o investimento na polícia comunitária, na polícia preventiva, na polícia de aproximação, naquela polícia para onde a sociedade olha e vê parceria, e vê compromisso em solucionar problemas menores que deixam de se transmutar em grandes crimes. Então, por exemplo, se o trabalho, e eu tenho visto um trabalho muito, muito interessante feito pela Polícia Militar, em muitos casos em parceria com a Civil, no sentido de, por exemplo, perturbação do sossego alheio, que é um problema gravíssimo na nossa capital. Onde tem as maiores ocorrências de má compreensão da atividade policial. Exato. Porque se vai atender uma ocorrência em que a pessoa está, geralmente, já mais das vezes embriagada, som alto, aí chega a polícia para dizer, opa, parou a festa, parou. E isso gera muitos conflitos e, invariavelmente, é a polícia que está lá. Exatamente, não tenha dúvida. Eu até entendo que deveria existir um aparato tipo lei seca, em que a lei seca, você tem vários atores ali naquela operação, em que todos participam, e me parece que até isso gera um compromisso de unidade de comportamento exemplar, e tanto que é um sucesso. Também defendo isso, Flávia. Eu tive até reuniões com integrantes, com secretários municipais e com pessoas integrantes do CPC e de outros órgãos da polícia para a gente tentar fazer grandes operações. O Ministério Público fez uma época isso, na base do sossego, acho que era isso. Não, ou na base do sossego, eu nem me lembro, mas sei que era com esse intento. E hoje a polícia comunitária, lá na base comunitária do VEGEL, faz um trabalho assim, de aproximação, de aconselhamento. A primeira vez não chega já reprimindo, chega conversando, advertindo. Agora, se a pessoa for recalcitrante, reincidente, aí sim viremos com as penas da lei. E aí o que é que eu observo, Flávio? Se você consegue coibir, por exemplo, a poluição sonora ou a perturbação do sossego alheio, você evita crimes mais graves, porque, como você disse, ele vem normalmente associado ao uso de substâncias entorpecentes ou até do próprio álcool, que é uma substância licitamente autorizada. Aí vem a violência doméstica, aí vem o homicídio, aí vem a lesão corporal. Entendeu? Então, se você consegue cortar pela raiz, né, de alguma forma, tornar o ambiente menos, digamos assim, menos litigante. Em termos de vizinhança, você consegue prevenir ao invés de somente chegar reprimindo. O programa Preço do Crime, ele prevê a mediação desses conflitos? Não, na verdade, o objetivo do projeto Preço do Crime com o pacote anticrime veio o acordo de não persecução penal, né? Que é trazer o espectro da conciliação para o direito penal. A gente aprendeu nas bancas escolares que o negócio é brigar. O Ministério Público acusa, o advogado defende, e o juiz decide e a polícia chega para investigar, né? E hoje, em todas as searas do direito, o que se deve buscar, isso é praxis, é flexibilizar essa ideia do litígio, inclusive no direito penal. Buscar a aproximação de partes, buscar mediação, buscar reparação, ao invés da resposta penal, que, como eu disse desde o início, não é a melhor resposta. O direito penal não se consegue afastar quando o crime é grave. Alguém que pratica um homicídio, por exemplo, não há o que se dizer em relação à necessidade de punição daquele que violou um bem jurídico relevantíssimo dentro da estrutura do sistema jurídico, que é a vida. Né? Mas crimes menores podem ser resolvidos de outra forma, com outro viés. Então, o acordo de não persecução penal atinge os crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, e o objetivo é evitar a tramitação do processo e fazer com que aquela pessoa
pessoa que praticou o crime tenha como sanção não a privação da liberdade, por exemplo, ou até nem seria privação, mas uma suspensão de qualquer direito, mas sim a entrega de um objeto, de um bem, ou de um objeto tecnológico, por exemplo, que possa fomentar a atividade da polícia, fomentar a segurança pública. Ele está trazendo um resultado positivo, é você transmutando um mal numa questão positiva. Então, a ideia do Ministério Público é essa, na hora daquele acordo com o acusado, ele propunha essa medida que não é obrigatória. O cidadão pode dizer, não, eu quero ir até o final. Né? Mas, em regra, muita gente sabe o peso que é responder a um processo penal. Não é coisa boa. Né? E aí eles optam por essa saída e, no final, todos saímos ganhando. De uma forma inteligente. Doutora Carla Padilha, nosso muito, produtor, né? Jaziel está dizendo que o nosso tempo está acabando. Que pena. E você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Não, eu queria, assim, agradecer essa oportunidade, dizer que estou sempre à disposição, gosto de discutir essas questões. Eu acho que a sociedade precisa saber o que está sendo feito, não é? É para ela o nosso trabalho, e dizer que o Ministério Público está sempre muito atento a esses conclamos da sociedade na área de segurança pública. E esses momentos em que os programas televisivos trazem um promotor de justiça para falar um pouco da sua experiência, da sua vivência, só enriquece, né, o conhecimento da sociedade e, com certeza, a partir de agora, as pessoas vão ter uma visão mais real do que de fato acontece e do que é que nós estamos fazendo para tentar melhorar a vida de nossa sociedade. Muito obrigada. Verdade, nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo, no canal 525 da TV Mar, canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.